bíblicos e eu me deparei com a lei de Deus. E aí eu fiquei extremamente convencido da mensagem. Eu já sabia que a lei de Deus realmente era para todos os seres humanos guardarem essa lei. E aí foram 4, 5 anos do Espírito Santo trabalhando no meu coração até que eu decidi realmente tomar essa decisão e vim servir a Jesus. Quando eu descobri sobre a lei de Deus, naquela circunstância com tão pouca idade, ainda me pesou na balança. O que eu irei fazer? A minha vontade ou a vontade de Deus? E aí o Espírito Santo foi trabalhando, e quando eu ia jogando aos sábados, e o quarto mandamento nos fala que nós devemos lembrar do dia de sábado e o santificar. E aí quando eu ia jogar e treinar, aquilo vinha um peso muito grande. O Espírito Santo começou a trabalhar e eu sabia que eu estava fazendo errado. E aí chegou um determinado momento, quando eu estava no Paulista de Jundiaí para assinar o meu primeiro contrato profissional, quando eu saí do Criciúma, eu tive essa experiência do Espírito Santo falando comigo: até quando, Jefferson? Até quando vai negligenciar a minha voz? Até quando vai negligenciar aquilo que eu tenho te apresentado? E aí, desde então, eu decidi abandonar minha carreira de futebol e servir a Deus. Porque eu creio que o melhor caminho que o ser humano pode tomar é seguir a vontade de Deus para a vida dele. E então eu decidi escolher as leis de Deus para a minha vida. E eu tenho um presente para você. Este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Preparado com muito carinho para ser uma luz, uma bênção de Deus na sua vida. Aqui existem 15 temas, todos eles baseados nos ensinos de Paulo. Se você desejar esse material, você vai poder tê-lo. Inclusive, muitos temas que apresentei aqui, ou melhor, alguns temas que apresentei aqui dentro dessa série dos 10 Mandamentos, eles são apresentados também nesse DVD. Como, por exemplo, aqui o assunto de Paulo e o anticristo, Paulo e a prosperidade, Paulo e a sexualidade, Paulo e o corpo, Paulo e a lei, Paulo e a idolatria, Paulo e o domingo, além de outros. Se você desejar ampliar e aprofundar um pouco mais o estudo a respeito desses temas, é só pedir o DVD que a gente lhe manda. Você pode ligar para a gente no horário comercial. O número está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp, mandando uma mensagem de texto para nós. O número 981001425. Nossa equipe faz contato com você em seguida, pega o seu endereço e lhe envia pelo correio. Você não paga absolutamente nada, porque os nossos queridos anjos da esperança já pagaram a conta para você. Vamos agora para o intervalo. Você sabe, é curto, são mensagens que a Novo Tempo preparou para você, e em seguida eu volto para a gente fechar o tema dos 10 mandamentos com chave de ouro. Vamos pensar no sentido das palavras do salmista quando ele diz assim: quanto amo a tua lei. Fica aí, já volto. Você está assistindo A Voz da Profecia. Educação é uma engrenagem que transforma o mundo, que transforma pessoas. Educar uma criança é como regar uma árvore dia após dia e esperar anos para que ela cresça em estatura e graça, colhendo lindas flores e deliciosos frutos. Educar é talvez a tarefa mais desafiadora da vida. Não perca o programa Educação e aprenda mais sobre essa importante missão. Educação, toda segunda às 11 da noite, com Caroline Ferrari. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. E eu te convido a acompanhar a disputa entre os vencedores das semanas 5 e 6 da primeira fase do Bom de Bíblia Sul. É o Josuel de Pato Branco, no Paraná, e o Jaime, que vem de Maratá, no Rio Grande do Sul. E você de todo o Brasil, ligado aqui com a gente no Bom de Bíblia, de segunda a quinta, às 9 da noite. Quando homem e mulher se unem através do casamento, formando assim uma família, eles têm vários desafios pela frente. Cada um foi criado de uma forma.
e de repente precisam aprender a conviver com as diferenças e transformar o espaço que dividem em um lar. O Deus que criou a família deixou orientações para uma vida em conjunto mais feliz. Peça gratuitamente a revista Entre Família e conheça os princípios que transformarão o seu lar. Existe um tema na Bíblia que é muito importante, mas pouco falado. É a questão da ira humana. Alguns textos parecem permitir a ira. Outros textos parecem proibir a ira. Afinal de contas, a gente pode ou não pode se irar? Você vai descobrir no programa dessa semana. Então não perde, você já sabe, né? É na sexta-feira, às 11 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Super ofertas da Gravadora Novo Tempo. Todo mês com uma promoção especial para você. Corre já para Black Friday. Tem produtos com até 70% de desconto. Black Friday de verdade é aqui. Escute o seu coração. Acesse novotempo.com/gravadora. Ligue para 0300 789 1111 ou mande um WhatsApp 12 98 100 4302. Logo mais começa o programa Evidências. O doutor Rodrigo Silva te leva para conhecer de perto as evidências arqueológicas que reafirmam as verdades apresentadas na Bíblia. Então não perca! O Evidências começa daqui a pouco. Hoje começa a semana especial Um Novo Começo. Convido seus amigos porque hoje, às 8 da noite, nós vamos dar início a essa jornada espiritual que vai durar a semana inteira. E eu tenho certeza que Deus tem algo lindo preparado para o seu coração. Não perca, chega mais perto, venha ser feliz, venha conhecer um pouco mais esse Deus Todo-Poderoso. Forte abraço e até daqui a pouco. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Você está assistindo ao programa A Voz da Profecia. Seja você um telespectador assíduo, frequente, ou quem sabe você que talvez hoje pela primeira vez esteja assistindo a esse programa, você é muito bem-vindo. Chegamos hoje, inclusive, ao 15º e último estudo baseado nessa série com o título Os 10 Mandamentos. Mas é claro que semana que vem, terminando essa série, nós teremos outros temas, teremos outras séries, porque você sabe, todas as mensagens aqui são baseadas na Bíblia. E a Bíblia é um tesouro inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de revelação de Deus para nós. Portanto, a gente termina hoje a série Os 10 Mandamentos, mas na semana seguinte nós vamos seguir aí com outros temas e certamente depois outras séries virão. Vamos orar então, pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, por tua graça eu te peço, usa-me, Senhor, abençoa-me e todos que estão orando comigo, para que ao concluirmos essa série todos cheguemos ao entendimento que tu queres, que seja em harmonia com a tua vontade para a nossa vida. Nós oramos em Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Você sabe que esse tema dos 10 mandamentos, ou da lei de Deus, desperta em muitas pessoas assim uma certa resistência, principalmente entre cristãos, e eu digo para você, entre cristãos sinceros. E eu creio que uma das razões é que existem pessoas que pensam que há uma incompatibilidade entre a graça de Deus e a sua lei, entre a fé e as obras. Pessoas que pensam que não é possível harmonizar esses dois aspectos, da fé com as obras, da lei com a graça. É impossível harmonizar isso. Nós somos salvos pela graça de Deus ou por obedecermos à sua lei? O homem obtém o direito de vida eterna pela fé ou pelas suas boas obras? Uma pessoa é considerada justa aos olhos de Deus porque ela crê ou porque ela obedece?
Que tal a gente buscar resposta na palavra do Senhor? Eu convido você para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10. Vamos começar por aqui. Carta de Paulo aos Efésios, Novo Testamento. E é bom, se possível, que você tenha aí a sua Bíblia para você acompanhar a leitura no seu próprio texto. Mesmo que esteja aí no seu celular, você pode abrir agora aí a Bíblia no celular e acompanhar a leitura do texto. Efésios capítulo 2, vou ler os versos 8 a 10, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As palavras são claras, eu creio que inconfundíveis. Paulo diz assim, repito, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O homem é considerado justo diante de Deus. O homem obtém o direito da salvação na presença do Senhor quando ele recebe, quando ele aceita essa maravilhosa graça do Senhor. Sua graça é o seu favor imerecido para conosco, é a sua misericórdia que se estende a nós. Isso é fruto da compaixão de Deus para com o pecador. Pela graça, diz Paulo, sois salvos mediante a fé. A gente pode dizer que a graça é a causa da salvação e a fé é o meio através do qual nós nos apropriamos dessa graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está dizendo assim, ei, não é você que produz a sua salvação. A salvação é um dom, é um presente de Deus para você. E ele insiste dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é porque você faz coisas boas que você será salvo. Você será salvo porque Deus, em sua infinita misericórdia, Ele estendeu sua graça até você. Você se apropriou dessa graça através da fé e por isso você tem o direito da vida eterna. Essa salvação é um presente de Deus para você. Não é fruto das suas boas obras. Paulo diz assim, é dom de Deus, é presente de Deus para que ninguém se glorie. Para que ninguém fique se achando. Para que você não chegue no céu, na vida eterna, e diga assim, eu estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui porque eu sou uma pessoa justa, sou uma pessoa correta. Eu estou aqui porque eu mereci estar aqui. Eu conquistei a salvação por meio do meu esforço, dos meus interesses, por meio das minhas boas ações, das minhas obras de caridade. Não, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando. Paulo deixa claro, a salvação é um dom de Deus, a salvação é um presente de Deus. Mas agora preste atenção nas palavras seguintes. Ele diz assim, pois somos feitura dele. Ou seja, nós somos criação dele, uma nova criação dele, de Jesus Cristo. Porque Deus nos criou, é verdade, mas nós ficamos desfigurados da imagem de Deus por causa do pecado. Quando o homem se converte e aceita a graça de Cristo, então a imagem de Deus é restaurada no homem e agora nós somos uma nova criação, nós somos uma recriação dele e diz assim, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. As boas obras não são a causa da salvação. Insisto e deixo claro para você, afinal de contas é isso que a Bíblia ensina. A causa da salvação é a graça de Deus. O meio de nos apropriarmos dessa graça é a fé. A fé é a resposta humana à iniciativa divina. Mas e as boas obras onde ficam? Está claro, as boas obras elas são o efeito. Elas são as consequências inevitáveis de você estar verdadeiramente salvo em Jesus Cristo. A graça de Deus, eu posso dizer para você que é o coração, é o centro do Evangelho. Significa que nós podemos ir a Jesus do jeito que nós estamos. E nós somos aceitos, é verdade. Agora essa mesma graça que nos aceita, que nos salva, ela também nos transforma. Essa mesma graça que nos recebe
Gradativamente, na medida em que você vai andando pela fé com Cristo, você vai sendo transformado pela presença de Cristo em sua vida. A graça é salvadora, mas é também transformadora. Mas pensando um pouco mais nesse assunto da graça de Deus, isso é tão lindo, não é? Lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, esse verso a gente já sabe de cor. Está escrito assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso é muito lindo. Acheguemo-nos confiadamente. Ei, vá sem medo, sem receio, junto ao trono da graça. Ele é Deus, Ele é Rei, mas o seu trono é marcado pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Então está escrito assim: vá com confiança, mesmo sendo pecador, indigno e miserável, vá com confiança junto ao trono da graça. A porta está aberta, você tem acesso à sala do trono, porque você é amado, você é querido, apesar de você ser um pecador. Achegue-se confiantemente ao trono da graça e você vai receber misericórdia, você vai ser socorrido nas suas necessidades, você vai encontrar socorro em ocasião oportuna. Tem um WhatsApp dele aqui. Como o Senhor é maravilhoso, como Ele estende sua graça aos pecadores. Mas veja uma coisa: por causa da graça, parece que a mulher dele nós podemos continuar pecando livremente? Claro que não. Não foi isso que nós lemos na carta de Paulo aos Efésios? Ela é quem dá ordem. De que quando você recebe a graça por meio da fé, essa graça lhe transforma e você passa a praticar boas obras, as boas obras, a vida em harmonia com a vontade de Deus. É uma consequência inevitável de nós estarmos ligados ao Senhor. Eu quero ir com você agora a outros textos de Paulo. Vou aqui agora para Romanos. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser ler também no seu próprio texto, Romanos capítulo 6. Vamos aqui, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Vou ler inicialmente os versos 1 e 2. Está escrito assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E a resposta: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Paulo coloca de uma maneira muito clara e muito direta. A pergunta é essa: permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Porque você está sob a graça de Cristo, você agora está livre para permanecer no pecado? E a resposta é: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Agora eu quero ir com você ao verso 14. Romanos 6, versos 14 e 15. Olha só o que está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Mais uma vez, Paulo vai assim perguntando, vai interagindo com a gente e dando as respostas para nos guiar, para nos orientar na direção da vontade de Deus para a nossa vida, para que nós entendamos que não há um desacordo, um conflito, um confronto entre a graça e a lei de Deus. Não existe um conflito entre a fé e as